passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Voltando aqui com esse assunto muito interessante, Dr. Helder Pinheiro está nos passando aqui informações importantíssimas para quem tem filhos, como eu tenho, como o Casqueiro tem, como muita gente tem, né? Com alguma deficiência. Então fiquem ligados aí que é muito importante essa questão que vocês chamam de deficiência, que eu acabei de dizer. Talvez não seja tão assim, né? É verdade. Aonde nós paramos, Casqueiro? Paramos na coisa do cuidar da mãe, do pai, né? Porque é uma coisa muito importante, né, Marcelo, que a gente possa olhar, porque na periferia a gente tem algo ainda diferente. E até quero fazer um convite para o senhor, doutor, para que o senhor possa, né, se permitir a conhecer um espaço chamado Espaço Girassol, que foi lançado agora pelo prefeito Evandro Leitão, que é um trabalho que ele já fazia na Assembleia Legislativa. Tudo de primeiro mundo, onde a criança vai trabalhar o subir e descer da escada, o balanço, a hora de parar. Marcelo, eu saí de lá, eu sou um cara duro para chorar, mas eu saí de lá, meu irmão, tão encantado pelo trabalho, eu digo, pô, aqui tem algo de diferença. Isso é uma política pública, sabe, da criança. Eu vou dizer, eu tenho um plano de saúde, passei 3 meses para fazer um exame na fonoaudióloga e descobri que eu estava perdendo a audição. Lá você já tem uma cabine para a criança já fazer, para você trabalhar o equilíbrio, você trabalhar a inclusão da criança. Lá tem aula para ele aprender a dançar, a tocar um instrumento, porque são políticas públicas que De acordo com as limitações de acordo com a limitação. Mas tem uma coisa importante que o doutor disse. Assistidas. Políticas públicas assistidas, mas eles já são trabalhados para quando eles forem para outro ambiente, Marcelo, eles já estarem mais adaptados. E isso eu discuto, porque dentro de uma escola particular já é essa dificuldade. Imagine o que a mãe vive no dia a dia na escola pública. Mas deixa eu pegar um gancho aqui, Tarja, do que o Casqueiro começou a falar sobre trabalhar os pais. E o doutor, logo no começo da entrevista, ele falou sobre a questão de dentro de casa, né? E o Macieri falou outra coisa, que é importantíssima, que é que ele trata o filho dele igual aos outros. E aí veio aqui a minha memória 2 pessoas com Down. Uma é uma mulher, não vou falar o nome, é uma mulher, mas que ela foi criada pelo pai, principalmente, num ambiente de bebida, num ambiente de muito palavrão, muita promiscuidade. Essa mulher tornou-se uma adulta, hoje é uma adulta mais velha do que eu, mas desde sempre, desde que eu conheci, palavrão é a boca dela, dá o dedo, é coisa... A criação. Foi criada e ficou daquele jeito. Aí eu vou dar outro exemplo, eles vão falar o nome. Chama Lucas Lima. Lucas Lima. O Luquinha, ele tem Down, mesmo igual a outro, certo? Agora, os pais dele, eu conheci o Luquinha onde? Na igreja. Os pais deles levavam ele para a igreja e lá ele era tratado como qualquer outra pessoa da igreja. Aí quando foi uns 3 anos, após nós já nos conhecemos, nós estávamos aqui na minha casa, estava tendo um churrasco, aí estávamos sentados, meu filho, sobrinho, um amigo, tudo da idade dele, 16 anos, 17 anos. E o Luquinha. Aí ele ouviu um barulho lá embaixo, né? De festa. Aí ele olhou para mim e disse assim, vocês sabem por que eu nasci assim? Aí todo mundo olhou para ele, né? Todo mundo olhou para ele. Rapaz, esse menino passou 30 minutos pregando, que eu chorei, meu filho chorou, o meu sobrinho chorou, ele explicando porque que Deus tinha permitido ele nascer daquele jeito e não tá lá embaixo numa festa daquela. Rapaz, o menino é fantástico. Eu não sei se o senhor conheceu, porque o Lucas foi até para um Romário, ele tem um filho com Down. Tem uma filha. Uma filha. E ele fez um evento lá no Congresso Nacional
E aqui do Ceará... A única coisa boa que ele fez. É. E o gol do Tetra. Quem foi daqui do Ceará para lá, o Luca foi para lá e discursou no Congresso. Tu vê o discurso dele? Ele chega aqui, doutor, senta com a gente aqui, pega uma Bíblia e prega pra gente aqui melhor que muito pregador que eu conheço que se acha normal. Mas vamos lá. Conhece Então, o Marcelinho? Conhece o Marcelinho? Menino O mais lindo do Marcelinho mundo. é um exemplo mas deixa eu terminar de a pergunta. criação. É que você vai pra igreja com o moleque, volta pra igreja, depois vai na igreja. Não, porque tu é endemoniado, tem raiva da igreja, macho. Eu tenho um exemplo. Aí o moleque Eu pegou dei a um Bíblia, exemplo. aí o moleque É foi dar uma possuído. cagada com a Bíblia, e voltou do banheiro com a Bíblia. Mas não vai pro inferno. Ninguém aguenta essa porra. Vai pra glória, Aí com então é down o e tudo. seguinte, aí Ora, o irmão. Marcelinho o senhor conhece. Conheço. Pra mim, a mãe dele é minha amiga, o pai é meu amigo e tal. Putz, que Aí a pergunta eu não faço. Aquele moleque já. Você guarda a Bíblia primeiro. Aí, aquele moleque, pra mim, perigo é uma coisa guardar. fantástica. De criação, que os pais colocam ele de forma para ele ser independente. Sabe onde eu encontrei o Marcelinho a última vez? No Fortal. Em cima do trio elétrico da Ivete Sangalo. Né? Ele tava lá. Quer dizer, mas assim, o dinamismo que os pais dão para ele poder viver e entender todo mundo que ele vive, né? Que é importante. Eu não concordo com essa doutrina dirigida para uma coisa só. Não foi dirigida, quem tá dizendo é você. Não foi Tu tá- dirigida. tu tá Ele foi entendendo? criado normalmente como qualquer outro. Mas o pai dele vai levar A questão ele... é essa. Pro Mas o cabaré pai- não, pra igreja. Não, pera, o cabaré não, mas peraí. Pra igreja. Mas o pai dele vai levá-lo no trio elétrico da Ivete Sangalo? Não que é cabaré. Eu falei que era igreja, não é cabaré Entendeu? não. Essa Mas radicação... vocês da dois coisa estão radical. falando, na minha forma de pensar, Ah. como analista, estão falando a mesma coisa. Isso, é porque ele tem Não, tanta não, raiva não. da igreja Não. que ele Me tem que compara falar. com esse Não, doido. não, Vê a minha doideira. tratar a Peraí, pessoa. me ajuda aí, Casqueiro. Agora Como eu vou normal. ser bem sincero. Ah. Eu concordo com o doutor. Você tem uma forma de enxergar a vida. São dois E ele ambientes. tem outra, porque, por Dois exemplo, ambientes. talvez a criança, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Eu vi um menino que passou, que é autista, passou por tudo que era tratamento, não se encontrou. Sabe onde foi que essa criança veio ter equilíbrio? Na igreja. Não, no candomblé. Pois lá na igreja eu tenho um autista em 3º grau, último grau, que o abafador que o Casqueiro falou, que o autista tem que Mas usar vamos abafador. voltar aqui, porque senão a Pois gente lá vai na ficar... igreja ela Ei, dispensa o voltar pra- abafador Ei, e fica do A lado da gente vai caixa ficar do louvor. contando história da vida particular de cada um. Mas a minha não vai chegar pergunta é a lugar seguinte, nenhum. doutor. Mas Minha pergunta chegamos é a ao seguinte. ponto de convergência, sei de contas. Qual é o grande problema? Se eu não trato o pai, velho, eu não vou ter um filho. Também, filho né? É pronto uma pra das situações nada. que precisa ser tratada nas políticas A questão é a seguinte. Qual é a pergunta? O pai e a mãe, que foi quando você começou, a questão do tratar, tanto tratar como sendo uma pessoa normal, no sentido de que eu tenho que não transparecer para aquela criança que ela é diferente. E eu vou dar um tratamento diferente a ela ao ponto dela notar. Mas o pai tratar aquela criança como um filho, como outro filho é, tá entendendo? Essa é uma grande diferença. É uma grande diferença para a criação da pessoa com Down. Esse rapaz hoje faz jiu-jitsu e já trocou de faixa e participa de campeonato. Alguns vão para a igreja, outros vão para o candomblé, outros vão andar de moto, Outros vão pra zona, surfar, Outros vão pro Fortal. outros vão pro Fortal. A Associação Fortaleza Del, por exemplo, todo ano tem um camarote da associação, né? Que a gente ganha, e lá todos os jovens vão. E eles ficam a noite inteira. Exatamente, Os tem pais que viver a ficam vida. esgotados e cansados, e eles pulando, dançando. Uma maravilha. Até jovens que têm muita... A síndrome de Down, eles têm muita sensibilidade. Nesse aspecto, alguns parecem muito com as pessoas do aspecto autista. Tem uma hipersensibilidade. Mas eles lá, no meio do Fortal, truando, e eles se acabando de dançar. Uma coisa impressionante. E eles Aí, não se acham diferentes, na verdade, não mas são, né, doutor? diferentes porque eu sou diferente de vocês, vocês de Não, mim. mas entenda, para eles naquele momento que está ali com Tá tudo todo igual. mundo, é todo mundo igual. Mas o que marca a diferença do ponto de vista negativo é a exclusão. Né? É o olhar. É isso que eu falei. É o olhar. Tratar de uma forma diferente que não Diferenciado. deixa participar. Justamente. Exclui da participação. Podando o cidadão. Quando eu falei que vocês estavam falando a mesma coisa, vocês estavam falando da cultura familiar. Cultura A familiar. cultura familiar, ela tem a ver também com as políticas públicas? Também tem. Porque famílias em situação de vulnerabilidade social, elas não conseguem ter um ambiente, do ponto de vista mais concreto, de cuidado, mínimo. O pai trabalhando, a mãe, né, cuidando dos filhos e tal. Não consegue ter isso. A gente sabe disso. Então, se o A mãe ambiente- deixa até de viver, né, doutor? Isso. Se o ambiente Na concretamente- comunidade, a mãe deixa de viver.
Ela abdica de tudo. anula. Isso anula. é adoecedor para a família. Isso é adoecedor para a família, para qualquer criança. Limitador. Qualquer criança com ou sem deficiência que é criada em um ambiente adoecido, o seu potencial criativo, que todos nós temos, fica comprometido. Então o senhor concorda comigo que o moleque tem que ir para a igreja, para o candomblé e pro Fortal? Onde né? ele se sentir melhor, Marcelo. Sim. Ele tem que ser Não é isso, criado. não? Ele tem que ser criado Ele não pelos pode pais, ser- ele como não os pode outros ser- filhos ele não foram. pode ser, Se for para uma família de candomblé, comandada. como os Se a outros cultura filhos da família for foram. Se essa, for para uma família evangélica, como os outros Entendeu? filhos foram. É Só isso que eu pouco tô rapaz falando. Eu gosto de moto. Deixa eu fazer Eu uma gosto de pergunta moto. pro Então, se senhor. meu filho Deixa eu vai mudar um pra pouquinho os aqui de eventos de pato para motociclismo, ganso, que vai. eu tô curioso de saber que eu já vi que você é um cara muito... Mas aí vem um porém, viu, doutor? E se ele quiser pilotar uma moto, que aí já Aí a complica, gente vai né? ter que... Não, porque veja bem, a questão... Adaptar a moto. Um problema das políticas públicas é tratar tudo na versão da igualdade. A gente precisa pensar em Não, equidade. é tratar os iguais Equidade é igualmente. diferente de Concordo. Isso igualdade. é isso. Você não pode pensar que todo mundo é igual. Eu Então, os aprendi filhos isso que no você- direito, você citou, doutor. O pensar em avião filho. cai, o filho do juiz vai receber uma indenização maior do que o filho do pedreiro, não é? Não é assim, doutor? Mas aí nós estamos falando de perversão Eu política. entendi. Nós temos que pensar, a política, eu sei que vocês sabem são disso outra melhor do que coisa, eu, é. né? Eu sou só psicanalista, mas a política ela é pensada do ponto de vista partidário e a política no sentido de que todos nós, cidadãos, somos seres políticos. E vivemos da política e no dia a dia é a Nesse política. caso concreto aí, o que é que você faz? Seu filho quer pilotar a moto, aí o que é que você faz? Tem que saber se ele tem a habilidade para aquilo. Ele tem que aprender primeiro Exatamente. ver o equilíbrio. Tem que criar... Gosta de- vai dar- Bota a rodinha na moto, É. adapta a moto, compra um triciclo, Ou seja, um vai quadriciclo, adaptando, né? mas ele vai pilotar a moto. Essa é a minha dentro da opinião. possibilidade dele. Porque se ele quiser Entendeu? ser astronauta, como toda criança quer ser alguma coisa, É verdade. não quer dizer que ele vai ser. Não, Os mas essa pais precisam pergunta eu ajudar fiz seus porque é o filhos. seguinte, todos os pais de Down que eu conheço, eles passam por um grande dilema nesse momento. Quando o filho diz que quer tirar a carteira de habilitação, seja de carro, seja de moto, seja de que for. Antes não era possível, agora já é possível. Isso, eu sei. É uma maravilha Aí o que eu isso. estou colocando aqui pro doutor, como é um especialista no caso aí, como esses pais devem proceder nesse momento desse susto? Pronto, então deixa eu falar só, eu acho que a tua pergunta é importantíssima pelo seguinte, quando a família recebe a notícia de alguém com Down ou com qualquer deficiência, Qualquer um. geralmente as pessoas, os pais, para terem a possibilidade de criar seu filho de uma maneira saudável, eles precisam de uma coisa, qualquer pai e mãe, eles precisam viver o luto do filho do sonho, aquele filho que estava sendo gestado na medida que a barriga crescia. Vai ser jogador de futebol, vai ser... Que não é fácil, né? Aí nasce a cria, com braço sem braço, com Down sem Down, não é isso? Nasce. Se você não puder elaborar o luto do filho do sonho, você não cria as condições emocionais para você adotar a sua cria. Então, ninguém nasce ser humano, a gente nasce como um projeto de ser humano. E se a gente não tiver essa condição interna, é uma condição emocional que os pais precisam ter minimamente. Eles não conseguem elaborar esse filho do sonho, esse luto do filho do sonho. E aí lidar com um filho real, que tem suas qualidades e tem suas limitações, como todos nós temos. Quem convidou o doutor Helder? Esse cara é foda, hein? Ô, dá É licença. foda com PH, não é, ô Aí Casqueiro? tudo bem. Ele tem assunto pra gente passar 10 Caraca, programas. meu, esse cara vai deixar a gente bem aqui. Doutor. Mas ele Não, é mas Marcelo, ele tem uma coisa, É. ele tem uma coisa aqui que é importante, porque a sobrecarga da mulher em relação ao filho especial, ela é sempre geralmente maior. os pais jogam pra mulher, né? Joga pra mulher. O pai olha, né? Leva mulher pra tem mais jogar. jeito maior mesmo, parte, amigo, Casqueiro. Mas aí, eu vou discordar de O pai você. é outra coisa, o pai Eu vou- é proteção. eu vou discordar de você, ó. Casqueiro, os Eu vou pais discordar pra você, eu já geralmente contei isso separam. aqui, ó. Não ia discordar Mas disso aí não, porque é mas para que papel. o homem consiga fazer, para que a mulher Papel. consiga fazer O esse pai tem que cuidado, tá lá, ó, o pai tem que ter as condições. dando a proteção, O pai dando não sei sustento, dar dando- condição. Veja, Veja, Mas doutor, vou te Mas, na discordar um pouquinho do senhor realidade, os agora. pais Se inverter os abandonam. papéis, vai dar Não, problema. peraí, mas eu vou discordar só um pouquinho. calma aí, Da de cada condição vez. é bom, doutor, mas eu vou falar uma coisa pro senhor. Uma vez eu tomei uma pancada da minha filha, ela tinha 5 anos. Eu me separei da mãe dela e eu estava num momento de muita dificuldade da minha vida e ela me ligou. Ela disse, pai, vem me buscar. Aí eu olhei para ela e disse, hoje seu papai não pode buscar você. Papai, eu sempre joguei muito aberto com meus filhos. Hoje eu estou numa situação muito aperreada, eu não tenho como lhe buscar. Ela olhou para mim e disse, eu não estou lhe pedindo teu dinheiro, pai. Estou pedindo tua atenção. Eu saí da praia do Falou futuro. o que eu penso. É, tá certo? Eu Por isso saí que eu da discordo praia muito, do eu falo da questão futuro de prover. até Não a é só Misterral chorando. Quando eu cheguei lá, Você tá distorcendo aí o que eu falei. não, eu não estou querendo dizer para você o seguinte, meu irmão, porque eu sei que eu tenho que ser provedor, mas se eu também não sentir, meu irmão... Ser provedor financeiramente é obrigação. É obrigação, mas se eu não sentir, eu vou dar um exemplo para você. Não significa Meu irmão, dizer ó, que você Eu falei que esse Peraí, professor só disse um que a minuto. mulher tem maior sensibilidade, Tem, mas maior porque a gente tato, não foi e ela é educado para preparada isso.
biologicamente para isso. Mas, Não, só um eu minuto, discordo. Marcelo, só um minuto. A carga da mulher é muito Vou dar um grande, exemplo pra você, né? ó. Calma. A carga O da homem mulher é chega em muito grande, casa, não foi aí olha a casa preparada. arrumada e diz assim, poxa, a casa tá tão arrumada, o menino tá cuidado. Meu irmão, no carnaval eu passei sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta doente. Eu olhei pra minha mulher na quarta-feira, irmão, e disse, muito obrigado. Porque meu filho tem 2 anos e 5 meses, ele parece um menino de 7 anos. E vou lhe dizer uma coisa. Eu pude presenciar naqueles 5 dias o quanto ela é mais importante para ele dentro de casa do que eu. Mas quando eu chego dentro de casa, eu tenho que tirar o peso dela, irmão. Porque ela não vai suportar. E até porque tanto Ela faz não vai ser filho suportar. ou filha, homem ou mulher, tanto faz. Não importa, concordo com E a mãe pode fazer o que for, mas o filho e a filha, ele olha pro pai e diz, eu quero ser igual ao papai. Doutor biológico, Helder, né? o que eu acho é o seguinte, é que a sociedade ela coloca um peso em cima da mulher, como se a mulher ela já nascesse pronta e com os múltiplos conhecimentos de lidar com um filho com paralisia cerebral, com síndrome de Down e com autismo. A mãe ela também é muito despreparada. A mãe sofre mais ainda, porque geralmente, a minha realidade enquanto assistente social, os maridos abandonam a mãe e vão constituir outra família e esquece, inclusive, do filho. Eu acompanhei casos, inclusive, no Poder Judiciário. Mas aí não é só com filho especial, não. É com qualquer filho. Eles tinham um casamento feliz há muitos anos. O primeiro filho já tinha 18 anos, resolveram ter um outro, tinha uma condição de vida financeira muito bem. Planejaram o filho do sonho, nasceu uma criança com síndrome de Down. Não demorou 1 ano para aquele casamento de 28 anos, com um filho de 18 anos, ruir. Ele separou da mulher, hoje o menino tem 17 anos e nesses 17 anos ele viu uma vez o menino, sabe? Então, isso tem todo canto, então é o seguinte, a sociedade exige que a mãe tem esse Esteja conhecimento, está pronta para tudo, e a mãe não está. E aí nós temos que preparar a família, porque essa rede de apoio não é só do pai, não é só da mãe, é a rede de apoio, é de todos, é que nem a tribo do índio. Todos ali são responsáveis por aquela criança. Falou tudo. Agora tem que parar com isso também de detonar os caras, né? Não E tem não dar um exemplo que eu conheço vários de pai que pega o filho, bota dentro do carro e diz pra mãe, mulher, meu amor, pode ficar em casa aí, eu vou rodar com ele para ele ver se ele dorme. E sai rodando de madrugada em Fortaleza, com um filho que tem autismo 3, e fica ali a noite todinha acordado e tudo. Tem muito pai bom. Mas muito, né? Não, ninguém está discutindo a coisa do pai, não, O que a gente está discutindo dele, né? aqui... Nessa situação que você trouxe como exemplo, você está falando de um pai que exerce uma função materna. Isso. Porque existe uma confusão a gente achar que mãe tem que fazer a função materna e pai a função paterna apenas. Isso é muito pouco para a gente entender, para você mergulhar um pouco nessa história, né? Ou seja, o ser humano ele traz dentro de si essa dupla capacidade de maternar alguém, que é cuidar, né? E de um tipo de cuidado mais refinado. E o pai, essa função paterna, ela é um outro cuidado, que é mais do limite, da realidade concreta e tal. Facilita para a criança, quando tem uma mãe fazendo a função, a mãe fazendo a função materna e o pai fazendo a função paterna, facilita por um lado. Mas não quer dizer que, por exemplo, um casal de homossexuais de mulher ou de homem não vão poder fazer essa função. Claro. O importante para o desenvolvimento da criança, para ser saudável, é que ela consiga ser atendida nessas duas necessidades. Este equilíbrio. Mas é importante. mas você está tirando do padrão. Você está tirando do padrão porque Lá tem que ter um padrão. Eu acabei de Se for falar. viado, não pode. Tem um padrão. Viado não pode. Viado pode fazer o que quiser. Viado pode dar não até pode, mano, se cara. quiser. Que conversa. Pode, né? Agora tem que ter um padrão. É o seguinte, doutor. Tem um padrão. O senhor está acompanhando a nossa política brasileira. Eu vou sair um pouco desse assunto. Vou te fazer uma pergunta, porque eu entendi bem a sua sapiência aqui e percebi que você é um cara que vai longe. Menino bom, vai dar um... Esse aí dá pra gente fazer uma palestra dá pra enorme nós pôr ele no time. Botar na comunidade e dizer, vem ajudar a tua mulher, meu irmão, venha viver essa Agora eu quero lhe criação. fazer uma pergunta. O senhor acompanha a vida política nossa aí, que tá uma loucura, né? O que o senhor acha que o senhor como psicanalista e como psiquiatra, psicólogo e tal, o que o senhor acha que... Responde sinceramente, tá? Sem rodeio. Aqui não temos rodeio, não. Aqui não é até chibata mesmo, se é para elogiar, elogia. Estamos cercados de loucos. Que o Vocário, por exemplo, e o Alexandre de Moraes têm na cabeça, esses caras? Como o senhor enxerga esse tipo de pessoa? Porque é notório, na barbaridade, que eles vêm
atuando dentro da sociedade, né? Como é que o senhor enxerga isso? Então, a grande questão... Pegada, hein, doutor? Não é fácil responder essa pergunta, não, porque a grande questão é justamente quando a política pega o viés partidário, né? Isso é uma coisa. Eu não me ocupo muito dessa parte, porque eu sei que quando as pessoas estão com a possibilidade de ter o poder na mão, né, aquilo que é da sua personalidade se potencializa. Entende? Isso é visto não só do ponto de vista da presidência, Senado, não é só no dia a dia, chamado síndrome do pequeno poder. Numa Se você é o associação. porteiro- Não, mas esses dois, eu vou já chegar aí no que você está falando. Se você é porteiro de uma boate, você percebe que você tem o poder na mão, você começa a deixar entrar quem você quer. Não é assim? Exato. Então isso se chama síndrome do pequeno poder. Isso que estuda é Mariana Shaolin. Sim. Né? Quando você de fato tem um poder constituído na mão, se você não tem uma personalidade que foi desenvolvida dentro de um ambiente saudável, a sua parte adoecida da mente ganha força. Então o que nós estamos falando é o seguinte, vocês colocaram muito bem, é importante ter política pública para cuidar das pessoas com deficiência de uma maneira geral? Sem dúvida nenhuma. Mas políticas que sejam saudáveis. E o difícil é que os representantes políticos tenham uma mente razoavelmente saudável e a população também. Porque a educação, como vocês colocaram, é importante, a segurança é importante, não é? E a saúde física e mental também. É uma tríade. Não adianta achar que vai fazer política no ponto de vista não partidário. Essa política no sentido- técnica, né? a partidária é a parte técnica, justamente. A política é nesse sentido mais amplo, de mudança mesmo, inclusive social, sem levar essa tríade em conta. Então vocês, quando forem escolher as pessoas que vão aí votar, levem em consideração isso. Procurem saber como é que elas vivem a vida. Não é só como elas vivem no Instagram, não. É como é que elas vivem a vida no seu cotidiano. As denúncias são importantes, são fundamentais. E se os veículos de comunicação também fossem apartidários, se os veículos de comunicação fizessem de fato a sua função, seria um benefício muito grande para a sociedade. É que é o difícil. No caso, partidária. no caso do Vocário, Dinheiro, meu amigo. um cara que gasta 200 milhões para fazer uma festa, gasta 20 milhões numa noitada num bar, como é que o senhor Megalomania. enxerga esse cara? Como ser humano, assim? A educação. Mas eu vou até dar uma dica pro doutor, né, doutor? Porque o Vocário não nasceu rico. Ele... Não, ele era de uma família, o pai dele, o pai do O pai Vocário. era milionário, mas O pai dele- depois dele nascido, Não, o pai dele era rico. Não, bilionário. Bilionário. É. A Quebrou, maior ele construtora- começou... Não. A maior construtora do estado de Minas Gerais, a Multiplan, era do pai do Vocário. E o pai do Vocário passou a administração da empresa para ele. Entendi. Tá entendendo ou não? E passou com o bem dotada. E quem começou Bem com dotado, macacada com o banco entendeu? não foi ele, não. Já foi comprovado ontem, pelo menos no Fantástico, que a irmã dele, do Vocário, foi quem começou quando era banco máximo ainda, com o tal do Sicário. Antes do máximo. Com 69 milhões e colocaram. Antes do Depois ma- que o Vocário entrou. Não. Antes do máximo, ele comprou um banco, que eu não me recordo o nome, em Minas Gerais. Ele pagou nesse banco 8 milhões, certo? E o próprio pai achou que era uma loucura, né? Mas ele falou, eu sei o que eu estou fazendo e tal. Aí ele comprou esse banco por 8 milhões, começou a trabalhar o banco, criou o máximo. É toda uma história, uma trajetória e tal, né? Aí ele partiu, ele viu que o lado errado estava fácil, que todo mundo acha que queria ganhar uma graninha. Aí vem minha pergunta, por que o cara demanda para esse lado? Porque assim, vamos analisar. O dono do Bradesco poderia demandar para esse lado, o dono do Santander, Do Itaú. do Itaú, né? É a Por que que o cara- personalidade, é a por que que o cara- criação. O que É que isso pode que ser, doutor? É meio a meio. Eu sempre achei que é 50%. O cara já nasce com aquele caráter e 50% é criação. E aí vai predominar um ou outro. Não. Vamos ver. Eu Deixa não, eu- eu não acha? penso nessa linha do fator hereditário como algo que determina de fato o que a gente vai ser na vida, não. As pessoas com deficiências ou não, Você tem dois irmãos criados da Não, mesma mas pai, deixa mesma ele- mãe. não, e mas- não são iguais. Exato. Ele, Não por são exemplo, vou pegar o iguais. exemplo daqueles que têm 6 Por isso que a filhos. digital não é igual do meu pai, ué, nem da minha mãe, Justamente. nem do Se meu você irmão. tem 6 filhos, 10 filhos, não importa. Exato. Você ama cada filho de um jeito único. Exato. Verdade. Não cria. Não cria. Olha, enquanto os pais... é importante que os pais saibam, por exemplo, que os filhos que eles têm não são filhos que eles gostariam de ter tido lá no seu sonho. E os filhos precisam aprender que os pais também não são os pais que eles gostariam de ter, entende? Então o que a gente está falando aqui é de aprender a lidar com a frustração. Né? Isso tem a ver com a educação Sim, e por com que a que ele se capacidade- tornou desse jeito? com a hoje? capacidade emocional dele. Bem provavelmente, porque assim, na psicanálise a gente não trata tudo assim de uma receita Teria única. que estudar o caso, Teria né? que conhecer ele.
Mas é provável que, isso que você falou, por que o cara do Bradesco não fez e tal? Bom, não fez pelas razões lá Porque um dele. bilionário, eu posso lhe garantir, porque eu vivo na roda, um bilionário que vive em Palm Beach, que eu já vivi em Palm Beach, não gasta 200 milhões numa festa, mesmo se ele tiver 200 bi. Não gasta. Sim, mas nós somos... tá entendendo a mas mentalidade? Nós somos o celeiro do mundo. Cara, que loucura Nós que esses somos caras fazem. O Brasil é só o celeiro do mundo. Entendi. Então a gente, como o doutor a gente disse, ambiciona... nós vamos ter que analisar casa a gente, a como casa. sociedade, ambiciona ser lá o primeiro mundo. É a armadilha perfeita para o narcisista chegar e dizer, olha, vem cá, te recruta, do ponto de vista emocional. Aí narcisista Como total. fazia o cara do Odebrecht, ele olhava pro Até porque o Rebouças, cara era brega, meu irmão. aquele o cara do a Odebrecht, roupa, ele você vê, o cara olhava brega. pro Rebouças e dizia, eu vou comprar ele. Claro. Aí ele mandava uma pessoa, a pessoa não aceitava, aí ele mandava ia um por sicário. trás, procurava qual era o gosto daquela pessoa, ele comprava todo mundo na volta para que começasse a falar sobre ele e depois pegava o cara na fraqueza, no que ele mais gostava. Isso era o Marcelo Odebrecht, que ele, a mulher ali disse, era ele criou, psicopatia. ele criou, Aí nós ele estamos criou falando de uma perversão. necessidade. E de um cara inteligentíssimo, que tinha intelecto. Mas o cara não tem é uma intelecto. característica do Mas- perverso a inteligência. Mas eu queria intelectualidade avançar, ó. avançada. Mas, doutor, eu queria fazer. avançar Só um nas minuto. políticas. Glócia já está para acabar. Eu quero fazer um desafio ao doutor. Como é o nome do senhor mesmo? Que eu Helder. Helder. Doutor, se um dia, papai do céu, me der a oportunidade de comandar uma cidade, um estado, eu vou lhe dizer que eu vou lhe buscar onde o senhor estiver. Porque ninguém faz política pública de inclusão. Tá certo? já chegou à conclusão. Estão tentando fazer. Ô, E doutor é por isso que eu, Fala, quando eu vi lá o Espaço Girassol, eu me Mas encantei, doutor. Ele é um, eu me ele é um É, bom ele é ensaio de inclusão. Ele Sabe é por quê, um- Cacete? Peraí, Porque só pensa em inclusão quem passa pelo problema Mas da é. família. Ô, doutor Por favor. Helder, quando o senhor estava falando nessa parte pública, nós somos muito deficitárias. É aquela história que foi dita aqui no início de uma pessoa sem nenhuma qualificação pegar uma criança e sai da sala de aula e vai ensinar as tarefas dela ou então pintar, como ela disse. Quer dizer, não resolve bulhufas. Essa parte pública que o Casqueiro falou a respeito do prefeito de Fortaleza ter criado esse espaço Girassol, que, por sinal, uma das coisas lá leva o nome do meu sobrinho, que era neurologista, e agora eu quero dizer a você que agora, esse mês de fevereiro, por aí, foi criado em Fortaleza um instituto que leva o nome do meu sobrinho, que atende a pessoas carentes que tenham síndrome de Down, autismo e outras TDAH. Como foi dito aqui, não é uma deficiência. O autismo não é uma pessoa deficiente. Doutor, eu tenho mais um minuto para Então, terminar o eu programa. quero só lhe dizer, esse instituto, para quem estiver aqui ouvindo, chama-se Instituto Dr. Sávio Caldas. Está funcionando ali na rua José Vilar, próximo à Assembleia Legislativa, e atende a pessoas carentes. Vou o divulgar, nome mas começa isso é por importante, Instituto. Então, se o senhor, como baluarte nesse assunto, pode até indicar. E eu sou, que nós tínhamos um apadrinhamento com Vai a acabar PAI o e outro programa, mais, Márcia. né? Valeu, Mazé. Ei, A Mazé. Edna, muito amiga minha, e o esposo tá, Mazé dela. tá igual o Rebouças. Vou fazer um programa. É o Dal. Ó, Mazé. Não, a família é unida. Aí eles falam da Juntos família. venceremos. Mas o trabalho da Juntos Mazé. venceremos. Parabéns, Mazé. Fica aí a dica, é importante. agradecer Doutor, demais. infelizmente acabou o nosso tempo. Nós poderíamos Tem ficar que aqui voltar, falando um bom né? tempo, com certeza. Marcar Você é um cara aí, eu acho que 5 você é um programas. cara... Eu não sou demagogo, não. Quando eu não gosto, já falo pro cara aqui, bicho, não gostei de você. Todo mundo aqui sabe. Você é um cara muito especial, manda mensagem à altura, tem conhecimento de fato para as respostas serem significativas ou exemplares, porque aquelas respostas que conduz ou tenta conduzir a pessoa falando que ela está errada, para mim não é resposta. Perfeito.
Entendeu? Eu gosto desse tipo de debate, como nós fizemos aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui. Lembrando a vocês aí de casa que nós estamos aqui de terças e sextas-feiras, às 20h30, às 8h30 da noite, aqui na nossa TV Metrópole.